Olá, meus amigos, um prazer estar com vocês aqui novamente. Hoje, o foco da nossa matéria é esclarecer as mudanças que ocorreram, tanto em aspectos físicos, técnicos e das nomenclaturas, na alteração dos uniformes BDU para a linha UCP-OCP, que seria o corte ACU. E essa é uma das questões que a gente vai desmistificar aqui e de uma forma cronológica a gente vai passar para vocês a evolução, né, e as mudanças que ocorreram ao longo desse período, mostrando algumas das variantes. Hoje quem está comigo para auxiliar aqui é o Gabriel. Ele vai dar algumas informações em relação ao período prévio à troca, que seria as adaptações, e vai contribuir com a gente nessa parte do vídeo. Bom, vamos lá. Então, a gente não pode começar a falar do assunto da mudança sem explicar sobre o projeto anterior, né, o sistema de uniformes anterior, que era o BDU, Battle Dress Uniform. Apesar dele se popularizar com o lançamento e a utilização do padrão Woodland e também com o Shock Ship, determinado DBDU com pequenas mudanças, o corte BDU ele não nasce junto com o padrão, esses padrões camuflados, né, pós-Vietnã, em 1981. Ele é prévio, tá? Então a gente tem como exemplo para mostrar aqui, essa aqui é uma gandola de 1970, ela é do final do Vietnã e ela já tem o corte BDU quase perfeito. A única diferença que tem é a largura aqui da costura dos punhos e do flap, tá? Então os modelos posteriores, seriam os camuflados, eles já ficaram um pouco mais reforçados de punho, como você pode observar melhor aqui, tá? Então essa peça de 1970, ela já era um BDU, estava sendo criado naquela época, um desenvolvimento a partir do corte do ERDL. Depois que ele deixou de ser o Slant Pocket, que é aquele com bolso tombado, ele foi feito com os bolsos retos, porém ele ainda tinha aquele expansivo aqui, que é a única diferença que dá para o BDU versão final, tá? Então, em 1981, o traje BDU ele é lançado na camuflagem Woodland e de deserto e na configuração idêntica que eu mostrei anteriormente, tá? O ACU, ele cria-se uma necessidade e ele surge em 2004. Mas antes de a gente entrar no assunto, o Gabriel vai passar para a gente o que ocorreu antes do abandono do corte BDU e a migração para os novos cortes ACU. Bom, 2003, Guerra do Iraque, né? Segunda Guerra do Iraque, Segunda Guerra do Golfo, na verdade. E Guerra do Afeganistão também, em resposta ao atentado do 11 de setembro. E o uniforme que o exército americano estava usando era o DCU, Desert Combat Uniform, na mesma configuração do BDU, mesmo corte. E esse era o uniforme entregue para todo soldado em combate, menos para os marines, que eles usavam o próprio tipo de uniforme. Dentro da situação de combate do Iraque e do Afeganistão, alguns militares mais específicos do grupo Delta Force e dos SEALs, eles tinham a necessidade de um tipo de corte mais diferenciado. Então o que eles faziam no começo era essa modificação que nós comumente chamamos de Raid Mode. Eles tiravam o bolso de baixo e o de cima vinha para os braços, modificado com velcros. Esse aqui até tem um refletor IR, ele é provavelmente da mesma época do ACU, mas serve como exemplo. O bolso de baixo vem para o peito. Essa foi um modelo muito usado durante a época. Inclusive você vê o Chris Kyle e os outros camaradas dele dos SEALs usando uma versão desse Raid Mode, só que em DCU, no filme Sniper americano. Então o que acontece? Os SEALs estavam usando esse tipo de uniforme e o Ministério da Defesa americano decidiu que iria atualizar os uniformes. Então eles pegaram esse estilo de uniforme e fizeram uma versão... atualizada. Não atualizada. Baseada nessa versão feita pelos SEALs, chamada de CCU, o corte, Close Combat Uniform, introduzida em 2003, certo? Isso, 2003. 2003. Ele é basicamente uma ponte do BDU para o ACU.
quais são as diferenças? A gente não tem uma peça aqui para mostrar, porque é um uniforme muito raro. Então, como eu estava falando, quais são as diferenças? Os bolsos no CCU, eles são em velcro. Todas as peças do CCU são em velcro. Já é um diálogo com a CU. A diferença do bolso que eu ia falar é que ele é na horizontal, ele não é na diagonal igual a CU. Ele já apresenta bolsos no braço com velcro para fixação de velcros, além da calça ter o bolso cargo na diagonal. E tem uma outra modificação que os SEALs faziam que é muito interessante. Eles pegavam os uniformes DCU e produziam o que a gente pode chamar de primórdio das combat shirts. Eles pegavam camisetas, t-shirt que eles tinham, Under Armour, Polartec. Em geral, dry fit, né? Dry fit. Cortavam as mangas e colocavam as peças do DCU para fazer o uniforme. Essas, infelizmente... Se o CCU é mais raro, imagina uma dessa. Das outras adaptações, tanto no Woodland, a gente tem uma Woodland, mas de Desert a gente já teve, elas são raras, eventualmente chega. O Crawl tem uma Crawl, né? Algumas pessoas tiveram sorte de conseguir obter elas, mas essa primeira versão das Combat Shirt realmente é um item muito difícil. E elas a gente só vai conseguir ilustrar com fotos. O Pedrão vai ajudar a gente aí. E essas Combat Shirts, elas não são... como que fala? Elas não têm um modelo para se seguir. Você vê que tem muitos cortes diferentes. Alguns colocam só as mangas, outros fazem adaptação pro peito, coloca alguma gola, ou então transporta totalmente a parte de cima para a camiseta, fica só a parte de baixo. É bem interessante. Uma pergunta. Por que eles faziam essa adaptação de tirar os bolsos? Era por uma necessidade tanto de praticidade quanto de conforto, né? Com essa alteração dos bolsos, eles passam a colocar a camisa para dentro da calça. Antes ela era usada a 4 bolsos por fora com o cinto, né, por cima. Então, na primeira alteração, eles transformam, né, nessa versão, que ainda é o tecido, né, grosso, hipstop, mas já era vestido por dentro da calça. As segundas alterações foram a criação da Combat Shirt, era tornar ela também mais confortável no tórax. Nessa época, os coletes já eram muito maiores do que a era anterior, então tendo um peito de dry fit, ou mesmo se fosse feito com uma camisa de algodão, era muito mais fino, muito mais confortável do que o tecido de hipstop. Além disso, não tinha nem os bolsos do peito e gola para o colete ficar em cima, então era menos tecido, tanto na questão da temperatura quanto no atrito, né? E uma coisa muito importante é que software especial fazia. Eu acho que o Rage Mode tinha uma liberdade a mais para, vamos colocar, Rangers, mas para fazer uma Combat Shirt, vamos dizer, na gambiarra, aí é só Delta Force ou SEALs mesmo. Não era baderna, não era todo mundo que podia. Regulamentação, né? Porém, as alterações elas ficaram tão interessantes e práticas, porque isso era 100% um retorno de quem utiliza o uniforme na prática, no ralo. Então, que retorno melhor para você fazer uma adaptação se não é a resposta de quem realmente usa, né? Então, essas adaptações que foram criadas com CCU, né, que foi a última versão, e as Combat Shirts, criou-se a nova linha de uniformes, tá? Ela foi anunciada em 2004, e em 2005 ela já estava sendo iniciada a substituição, que demorou, acho que em torno de... ela não foi anunciada em 2004, e ainda em 2004 já começou o fornecimento, e se eu não me engano até 2006 houve a troca completa, onde deixaram de fazer parte aí dos uniformes americanos oficiais as duas versões anteriores, BDU e o DCU, o de selva e de deserto. Então ficou um padrão único, tá? Que é a camuflagem conhecida como UCP, e o novo corte mudou do BDU para o ACU, tá? A camuflagem ela é popularmente conhecida no Brasil como ACU, só que a ACU é o corte da camuflagem, é o corte desse novo uniforme que chama Army Combat Uniform, tá? E a camuflagem ela é o padrão UCP, que é Universal Camo Pattern. Eles lançaram esse padrão como uma alternativa com uma proposta híbrida, que seria selva, deserto, urbano, tá? Então, isso entra aí já
no Iraque, tá? Uma região onde parte do cenário eram ruínas, então esse uniforme ele se tornou muito prático e a difusão, né, do conhecimento dele se deu nessas regiões. Então é possível encontrar várias fotos, vamos colocar aí, de soldados completos com todo o traje, né, no padrão UCP, utilizando aí em ruínas, né, de cidades, então bastante adequado. Porém, para um deserto arenoso, para um deserto rochoso ou para uma selva, ele não era um padrão adequado, tá? Uma coisa interessante que eu já ouvi, algumas discussões de internet, eu posso estar errado nisso, mas eu já ouvi falar que o exército americano colocou o UCP para diferenciar as próprias tropas do pessoal, vamos dizer, tanto os iraquianos que suportavam o exército americano, apoiavam o exército americano, que usavam o DBDU, Shock Ship, tanto dos jihadistas, ou terroristas ou rebeldes que usavam o que tinha. E geralmente o que tinha era ou surplus ou cópia local de uniformes BDU usados pelos americanos, ou mesmo similares, não precisa ser igual. E nesse contexto, o exército americano achou interessante diferenciar os próprios soldados desse meio. Então, se o soldado americano, qualquer um militar americano visse alguém usando o CP, ele ia ter certeza que era amigo. Uniforme cinza totalmente diferenciado de qualquer woodland ou camuflagem de deserto. Bom, vale lembrar que nessa época, até prévio ao lançamento, 2004-2005, o padrão Multicam já existia, tá? Ele foi um padrão comercial criado pela Crye Precision. Ele foi oferecido nos trials prévios aqui, quando foi decidido por pela Crye Precision em 2001 e 2002. Tá? Então, em 2001 e 2002, a camuflagem já existia. Porém, os Estados Unidos decidiram levar... claro, isso teria um custo, porque seria a necessidade de pagamento de royalties para a Crye Precision. Então, eles seguiram com o projeto do CP, produzindo em larga escala e distribuindo para todo o exército, tá? Toda a arma do exército. Por que essa mudança ocorreu e foi assim de uma forma brusca, e foi um projeto que também não demorou tanto tempo? Nesse momento, os Marines já tinham mudado o padrão deles para o padrão digital, o MARPAD, tanto selva quanto deserto, tá? Então, era um momento que estava começando o desmembramento de uma uniformização, de uma camuflagem única para cada força ter o seu. O projeto americano que levou a UCP na camuflagem ACU, ele é puramente aqui uma cópia, né, da camuflagem MARPAT, porém com a alteração das cores. Pelas cores que a gente enxerga aqui, ele parece que são tons de cinza, né? Eles são 3 cores, uma base, não é um branco, é tipo um branco gelo, mas tem um tom de cinza e um tom de verde sage, ou folhagem, né? Mas ele se assemelha muito mesmo com a cor cinza, tá? E o padrão ele foi adaptado, a cor foi a opção provavelmente indicada para as ruínas no Iraque, não sendo um padrão híbrido. Então eles aceleraram, lançaram esse uniforme mesmo tendo opções, né? Ele foi utilizado em grande escala durante toda a guerra do Iraque, né? Bom, em relação às mudanças físicas que essa nova linha ACU tinha diferença em relação ao BDU, é o seguinte: primeiramente, né, ela já sai com o corte das adaptações, sem os bolsos na parte de baixo, já com os bolsos totalmente com velcros, tanto para fechamento quanto para fixação de velcros, tá, nos braços, tá? As patentes elas deixam de ser usadas na gola, que deixa de ser uma gola de ponta e vira uma gola mandarim com fechamento até em cima, tá, com velcro, e a patente migra aqui para esse quadrado de velcro no meio do peito, tá? Os bolsos eles saem já nesse padrão, ele está uma diagonal aqui, com fechamento em velcro, o que mesmo embaixo do colete facilitava o acesso para você ter. Nesse momento, assim, nem todo mundo utilizava os coletes balísticos que são totalmente fechados. Muitos utilizavam os coletes modulares, que na parte de cima são só as fitas e a base de tela. Então isso também facilitava no uso dessa gandola, tá? O fechamento dos punhos passou a ser aqui em velcro, tá?
ele perde os botões da linha BDU, tornando aqui mais prático, né? Ou talvez de uma forma até econômica. Na minha opinião, todo esse projeto ele foi feito de forma econômica, por isso que, creio eu, ele não durou tanto tempo, teve que ser logo substituído. Tá? Então, ele foi lançado aqui no tecido ripstop para a infantaria em geral. A gente vai ter, ainda com corte idêntico, e sendo o ACU, esse daqui ele já saiu no tecido ripstop também, porém, enquanto o outro era 50% nylon, 50% algodão, esse daqui ele é em aramida. Deixa eu só testar aqui para ver se é o percentual. Ele tem 65% de rayon, 25% de para-aramida e 10% de nylon. Então esse daqui ele já era um uniforme adequado aí para blindados, né, divisão de blindados e divisão tanto de cavalaria aérea quanto da parte da aviação do exército. Então, para tripulação, né, tanto de tanques quanto de aeronaves e pessoal de solo relativo. Ele saiu exatamente no mesmo corte e ele tem um detalhe que distingue ele. Eu não sei se a gondola vai ter, deveria ter, mas eu consigo mostrar melhor aqui de forma mais rápida na calça. Tá? A calça ela é idêntica tanto num tecido quanto no outro, porém, para uma rápida distinção, ela possui um quadradinho aqui, um corte de tecido de cordura costurado na tampa do bolso esquerdo. Tá? Se você tem o costume do visual desses uniformes, você consegue fazer uma identificação visual, tá? Tanto pelas cores, ou então se você tem o tato, assim você sente que a diferença dos tecidos. Então, a aramida é bem áspero. É mais áspero, ele é um pouco, ele aparenta ser um pouco mais desbotado, característica dos uniformes OCP também. Olhando de longe assim, uma olhada rápida, ele parece bem alaranjado. Então, se por exemplo você tem os dois lá e você quer utilizar esse, se ele estiver próximo da dobra, você consegue identificar que é essa calça que você procura, tá? Acho que na gandola não vai ter isso daí. Os uniformes eles saem, né, com o refletor de infravermelho, a Air Reflector, e eles podem ser cobertos, tá? Ele tem um flapzinho por dentro aqui. Se você não quer ser localizado, você cobre. Esse acessório saiu em massa para todo mundo. Era uma guerra muito tecnológica já. Então, com esse acessório simples, era possível identificar as tropas em solo e evitar, assim, fogo amigo. Todos eles saíram com essa configuração. Eu tenho aqui uma outra versão que ela está 100% relacionada à aviação do exército. Ele é um uniforme de piloto, tá? Esse uniforme ele parece um macacão bipartido. Então ele tem as configurações muito semelhantes ao macacão de piloto. Segura aqui, Gabriel. Como esse fecho aqui de cintura com velcro e elástico nas costas, a configuração dele com zíperes de metal, tá? Isso não é comum nos uniformes de infantaria. Então zíper de metal ali, zíper de metal aqui velcro só, zíper de metal, bolsos muito semelhantes com as jaquetas de força aérea em geral, né? O macacão ele possui esse corte de respiração aqui também nessa lateral. Uma característica legal que distingue pela calça, além das configurações do bolso, é um bolso para faca de sobrevivência, né? Então, aqui na perna esquerda você tem esse bolso onde você carrega uma faca de sobrevivência. O interessante da distinção da calça, além do zíper de metal, é que esse bolso, a tampa é falsa e o acesso é pela lateral com o zíper de metal. Da mesma forma, o outro é zíper de metal, porém na parte de cima. Eles possuem bolsos também auxiliares aqui na parte de baixo, bolso sobre bolso. Esse é um corte bastante interessante. As calças de piloto, todas elas que chegam no meu tamanho invariado, eu pego porque eu gosto, mas é uma calça que também não dá para um uso o ano inteiro. A aramida, em geral, ela costuma ser um tecido mais quente do que o nylon algodão.
obviamente, né? Ela protege tanto de frio quanto da intensidade do calor. E uma coisa que o desqualifica é a durabilidade. O uniforme de aramida, ele tem um desgaste muito rápido, tá? Principalmente nas áreas de maior atrito da movimentação do corpo, em geral no meio das pernas e embaixo dos braços, tá? Ele enfraquece com uma rapidez muito grande. Acredito que no momento da próxima mudança, isso talvez não fosse o foco, a alteração do tecido, só que ali em 2010, já no Afeganistão, estava entrando o novo padrão.